Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou Malaquias Neto, esse é mais um episódio aqui do nosso podcast semanal, toda quinta-feira, meio-dia, no YouTube e no Spotify. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o teu like já no começo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do papo. Vou abrir aqui só para mostrar com quem que eu tô aqui, ó. Jabas Bueno. Yo! Vamos nessa. E antes da gente começar um papo muito massa, eu queria dizer para vocês onde é que a gente está. A gente está aqui no Take 3 Studio, cara. Estúdio de podcast, de lives, gravação, videoaulas. Aqui se faz de tudo. Então, se você está curtindo esse som, está curtindo esse áudio, está curtindo essa imagem, vem conhecer a gente aqui, vem tomar um café com a galera aqui que eles vão te tratar super bem. E, Jabão, me conta aí, cara. Chama, Mala. Cara, obrigado por estar vindo aqui, cara. Obrigado por esse papo. A gente já se conhece há muito tempo. Temos muita coisa para conversar, Vários jobs, né? Vários jobs, vários encontros, várias conversas. Demais. Tô felizão, cara, com esse convite, que a gente já fala disso faz tempo. Eu lembro, olha que coisa engraçada, esses dias não, hoje vindo para cá, eu lembro o dia que eu te encontrei. Lembra que eu estava num rolê de ir pro Luthier, e aí tu ligou para mim, Jabão, tô aqui na casa do meu pai, você tá aqui perto, passa aqui, lembra? Aí tu falou, mano, vou investir no audiovisual. Tu lembra? Mocota isso, velho. Faz tempo. Não, tem muito tempo, mano. Era meu avô, não era nem meu pai. Era seu avô. Aqui pertinho aqui. Quando tu ia começar a mexer, cara, eu falei, puta, dá certo demais, mano. E olha só, o rolê migrou para todos os lados, todas as áreas, cara, já fizemos vários jobs juntos. Esse lance da audiovisual e da música é uma parada que se encontra muito, né? Conversa muito tem tudo a ver, cara. Música. Tem tudo a ver. Eu conversando com o Daniel Shoa, vocês que assistiram o último episódio, a gente falou justamente isso, como a música ela influenciou a gente a ter uma identidade, uma forma, um conceito, uma delicadeza a mais, sabe? Um tato a mais na hora de construir, de criar, de produzir. Demais. E aí eu queria saber de ti, cara. Eu te admiro já há muito tempo, bicho. Porra, a tua história de vida você já me contou hoje, vou querer ouvir um pouquinho disso. Mas me fala um pouquinho como é que o universo da música te conquistou. Como foi que você iniciou a tua vida artística musical, né? O rolê musical, né? Cara, tudo começou em casa, né? Meu pai é músico, meus irmãos são músicos também. A minha irmã é musicista mais recente, mas eu e o Juan sempre fomos músicos, né? Grande, Juan. Tô sentindo tua falta aqui, cara. Era pra tu estar aqui, o Juanzinho era pra estar aqui, mas ele teve um rolê hoje. Ele disse que vai te explicar depois. Mas aí a gente vai fazer... Isso é bom porque a gente vai fazer de novo essa conversa. Pronto, a gente faz outro. Entendeu? Chama a galera toda pra ver. E aí, bicho, começou porque meu pai... Sempre vi meu pai músico em casa, né? Então o interesse despertou através disso, né? E aí sempre com muita disciplina, meu pai sempre colocou pra gente assim, se tu quer ser músico, então vai estudar, vai procurar um meio de se profissionalizar nisso e eu vou te dar as oportunidades. E foram surgindo, né? E o amadurecimento musical veio com time mesmo. Mas tipo assim, tu te lembra das tuas primeiras apresentações, mesmo que sendo demais, em família, cara, assim? Lembro demais. Eu comecei com... Meu pai no meu estado é o que vocês chamam aqui de seresteiro. Pode crer. Se liga o cara que toca teclado, ele é guitarrista, toca vários rolês. Mas a onda dele mesmo é fazer os bailes, né? E, porra, eu me amarrava demais, porque eram bailes em cidadezinhas pequenininhas, rolavam as quermesses, festas juninas no interior, aquele esquema de festa de igreja. E meu pai tocava esse rolê todo e eu acompanhava ele, né? Por muitos anos, cara. E eu acredito que boa parte da minha base estrutural musical assim veio desses bailes. De reconhecer acordes rápidos, de improvisar muito rápido, tocar coisas em outros tons e tal. Loucura, cara. Cara, e é muito engraçado como o regionalismo, né? A cultura regional, principalmente você falou da seresta, né? Que aqui, isso aqui rola muito. Hoje está voltando isso, né? Tá. Por incrível que pareça, está voltando, a gente está voltando às raízes. Galera old school, né? A galera old school. E como a música, ela também é uma forma de confraternizar, de unir, de juntar pessoas. Naquela época já era, hoje também tá. Isso também acontece hoje, mas eu acho que antigamente era bem mais. Tu falou que, tipo assim, aqui você chama de seresteiro, né? E de onde é que tu é, cara? Me fala aí. Eu sou do Mato Grosso, cara. Sou de uma cidade chamada Rondonópolis, no interior do Mato Grosso. Cidadezinha pequenininha, próxima à capital, que tem várias cidades próximas a ela. Então, que a gente acabava tocando esses bailes, fazendo os rolés nessa época de infância e adolescência, que eu já era músico. E aí depois comecei a viajar mais, né? Comecei a buscar novos ares e fazer o meu som mesmo.
Pode crer. Mas durante muitos anos toquei nesse rolê com meu pai. Que massa. E o Juan também fez o mesmo rolê. Quando eu saí, ele entrou, entendeu? Foi uma empresinha. Meu pai montou uma empresinha, os filhos trabalhando. Que massa. E como foi que tu chegou aqui em Fortaleza, cara? Tipo assim, tu já morou em outros lugares? Sim, morei em outros lugares, assim? trabalhando e tal. Porque a música te dá a oportunidade de viver em vários lugares, né? Sempre tive o rolê da música com muita disciplina. Tu me conhece, sabe que eu sou meio metódico com isso. Sempre fui workaholic pra caramba nesse rolê de música, assim. E quando eu vim para cá, eu já tinha morado em algumas cidades no Nordeste. Já tinha ido para Natal, já tinha ido para Recife e tal. Mas não senti o time de ficar nesses lugares. Sempre como job mesmo e voltava. E voltava no Mato Grosso. E quando eu casei, há uns mais de 10 anos atrás, a minha esposa teve a oportunidade de fazer um mestrado em São Paulo ou aqui. Eu falei, não, São Paulo, eu não vou morar em São Paulo, não. Vamos para o Nordeste. Aí foi quando a gente veio para cá e toda a história começou. Foi assim que eu vim para cá e a gente começou a fazer o rolê, porque aqui eu conseguiria trabalhar muito mais rápido que em São Paulo, né? Tu conhecia alguém aqui em Fortaleza ou tu chegou para começar do zerão mesmo? Cara, eu tinha um contato. Tinha um contato que foi um contato do meu irmão. Antes de eu vir morar aqui, o Juan já tinha morado aqui. O Juan fez uma temporada aqui de 3 meses tocando numa... Pode falar nome? Pode falar nome? Pronto. O Juan tocou na churrascaria do Geller, que fica ali na Monsenhor Tabosa. Isso demais, cara. Pronto, o Geller foi uma peça assim... foi um divisor de águas, porque através dele eu tive amparo para tocar na primeira casa, né? Então, dele, da ajuda que eles deram para mim e para minha esposa, a gente foi para vários outros lugares. E a vida começou, né? Mas o primeiro contato, o primeiro time foi o Geller. Muito louco. Caramba, o Geller é clássico, cara. Demais, mano. Se a música nunca tocou lá, você não tocou no rolê todo ainda, não. E, cara, me fala uma coisa. A gente já tocou juntos, né? Para quem me conhece há mais tempo sabe que eu iniciei minha vida profissional assim na música, depois migrei para o audiovisual. E a gente já tocou junto, foi maravilhoso tocar contigo, cara. Tu tem uma vibe, tu tem uma energia, uma peculiaridade no teu som que é difícil de encontrar. Massa, fico sabe? felizão. Um lance muito particular teu, de você transformar músicas que para algumas pessoas era daquele jeito, aquilo ali, a galera está acostumada a tocar daquele jeito, e tu traz uma linguagem, uma identidade, né? Que é muito peculiar tua. E eu queria saber, tipo, você me contou, né, que veio muito do teu pai, da Celeste, desses encontros, mas os artistas que te influenciaram para tu chegar nessa identidade, como foi esse teu processo de... Cara, quando eu era pequeno, eu escutava tal coisa, isso foi me levando para isso, me levando para aquilo. Os caminhos, como foi esses caminhos para... Cara, tem várias teorias muito legais sobre isso, que acho que ajudariam várias pessoas até também. Porque assim, a minha base musical começou com as coisas que eu tinha que tocar com meu pai e as coisas que meu pai ouvia. Que era o quê? Muito Belchior, muito Raimundo Fagner, muita coisa do Nordeste, Dominguinhos, muito bom gosto, viu, Gonzaguinha. Era banhado de música nordestina. Eu até falei uma vez pro Cláudio, no podcast dele lá da tele, que eu falei assim, que as músicas do Nordeste eu toco por osmose, velho. Porque eu vi tanto na infância que às vezes o cara fala pra mim, toca tal coisa. Eu falo, mano, se eu tiver a letra aqui, eu canto. De boa, vai embora. Aí, como foi isso? A minha formação assim de identidade mesmo foi surgindo através do tocar mesmo, da experiência do tocar, né? Da quantidade de vezes que você toca, do tanto que você estuda. Mas eu acredito que no decorrer dos anos, de quando eu vim para Fortaleza, que realmente eu aprimorei esse lance da tecnologia, do realmente tocar, da mão direita, do fingerstyle, de ter contato com vários músicos muito bons. Então, eu digo que de 10 anos para cá, mudou muito o rolê. Tecnologia, sonoridade, timbres, cordas, instrumentos diferentes. Então, isso tudo foi fazendo com que o meu som mudasse para um caminho que eu já estava buscando, que era o caminho mais tecnológico, né? E sempre foi envolto dessa questão da música popular brasileira, da MPB, da música nordestina? Sempre defendi o lance da música brasileira mesmo. Porque eu sempre digo que assim, os gringos, né, como eu moro no Cumbuco e eu toco muito para gringo, os gringos chamam a música que eu faço, a música de vários outros músicos brasileiros, de Brazilian Jazz, né, que é a música brasileira sofisticada. E eu até digo assim que o mundo quer estudar a música brasileira e a maioria dos brasileiros quer estudar a música gringa. Eu acho que sempre quiseram, né, sempre. cara? Desde a época de Tom Jobim, cara, lá pra fora. Um mundo musical que respira música, que tem realmente música na veia, que estuda,
é louco por música brasileira, cara. Não, e a gente fala assim de música brasileira, é óbvio que a gente tem uma tendência muito a trazer para o samba, né? Para MPB, mas recentemente eu estava vendo um vídeo no YouTube do Dave Grohl, guitarrista do Foo Fighters. Sensacional. E tipo assim, o cara toca rock, o cara veio do Nirvana, Seattle, né? O berço do rock mundial. As maiores bandas de rock são americanas, inglesas, né? Do grunge, né? Do grunge. E o cara falou no programa que uma das bandas brasileiras, uma das bandas de rock que ele mais admira é brasileira, que é o Sepultura. Sepultura. E a curiosidade do Sepultura é que eles... E justamente foi isso que ele falou, que é o lance do Sepultura trazer aquele rock pesadão e o cara coloca um birimbau no meio. Uma escola de samba tocando atrás. Isso é muito de identidade musical brasileira, né, muito, bicho? cara, muito. Esse lance da mistura. Tanto é que, se você parar para ver assim, cara, não existe uma linguagem para uma coisa. Por exemplo, se você pegar o forró, existem milhões de maneiras de tocar forró diferente. Cada banda parece que tem uma identidade no tocar. Se você vê o Aviões Forró tocando é uma coisa, se você vê o Safadão é uma coisa, se você vê uma banda de forró local tocando é uma outra pegada. Às vezes, isso muda muito porque tem instrumentistas que se identificam muito mais que outros e acaba trazendo a sonoridade dele. Por exemplo, uma explicação bem simples. Eu já toquei com vários músicos que, tocando com outras pessoas, atrapalhavam um show, solavam demais e para aquele negócio do cara que aparece muito. Vai muito da maturidade também, né? Quando tocava comigo, mano, tocava extremamente simples. Aí um dia um amigo me perguntou, mas por que ele não faz um monte de firula contigo? Eu falei, não, porque eu faço um monte de firula antes dele, entendeu? Eu deixo o cara sem poder fazer firula. Mas é muito louco isso, cara. Já toquei com caras que eu não fiz o meu show. Eu acompanhei percussionistas, acompanhei bateristas. É muito louco. Porque o cara tem tanta identidade. Pra você ver. Tá ligado o Jeff Portela? Jeff Portela. O Portela. Eu faço Quero você aqui, viu, Jeff? Pode trazer que o Portela tem história, meu irmão. Top. E o Portela é tão músico, tão surreal tocando assim, que o artista que ele acompanha, no meio do show, tem a sensação que está acompanhando ele. Porque o som dele é tão... Eu acho que chega a beira a genialidade, brother. Porque é tanta coisa, tantos elementos sensacionais que ele coloca, o time de colocar as coisas, aquela sensação musical que o cara tem, né? Atmosfera, o Jeff coisa muito da atmosfera musical. E ele traz muito para a atmosfera dele a sonoridade que ele tá fazendo ali, cara. É muito louco. Já fiz shows com o Portela, assim, no meio do show eu tava fazendo o show dele, porra. E foi surreal. Cara, muita coisa foda. Você falando sobre a questão do músico e acompanhar, às vezes a gente para pensar... Óbvio que tem a virtuosidade do músico tá ali, ele aprendeu uma técnica, ele quer botar aquela técnica para fora. Isso é natural do músico, né? Que a gente está criando. Acontece demais. Mas eu tive a oportunidade de tocar com pessoas tão maduras, você com certeza é uma delas. Obrigado. De que quando eu estava tocando, eu podia não conhecer. Eu já cheguei a tocar uma gig, cara, que eu não conhecia metade das músicas do repertório do artista. Contigo mas você entendeu o groove, né? Mas exatamente. O lance, principalmente você quando tá ali com o violão, e aí você tá aqui, eu falo assim, tu fala assim, tal música, aí eu na minha cabeça, cri, cri, cri. Mas aí tu começa o respirado, né, a batida, os batimentos da música que... Tu gosta de reggae? Reggae... Pelo amor de Deus, né? Não tem como. Pelo amor de Deus, sou louco, cara. Alucinado. A gente tem um brother em comum que é o Holandinho, o Marcelo. Tem que trazer o Marcelo aqui, mano. Cara. Marcelo Holandinho é sensacional. Vê com ele que tá com a agenda louca agora. Tá, o homem tá estourado. Maravilhoso. E o Marcelo, uma vez, tocou uma temporada, não sei se você lembra, que ele tocou uma temporada com o Dona Leda, né? Com a banda de reggae daqui, uma banda local. Aí, se vocês estão vendo do Brasil todo, não conhecem, procurem lá depois, Dona Leda, André de Jó. Sensacional. Tive a oportunidade, a honra de estar no set de gravação, fazendo câmera, eu lembro. Tu fez um job com eles? Eu fiz um job de câmera para quem estava gravando um clipe do Dona Leda com Solange. Eu assisti, massa, eu assisti. O Marcelo com... O Marcelo, na época que ele tocava no Dona Leda, fez um clipe com a Sol. Fizeram um clipe com a Sol. E eu tive a oportunidade de estar lá no set de gravação. Caramba, que massa. E, cara, ele se encaixa, o cara parece um camaleão. O Marcelo é o crooner, né? É a personificação do crooner. Onde você colocar, ele vai. Eu digo que ele tem uma voz suave e crocante. Cara, eu lembro que a gente fazia uns rolês muito loucos de tocar música baiana, assim, dos anos 90, 2000.
num groove de funk, sabe? Do nada dava isso O Marcelo nele. tinha um negócio que ele falou uma vez pra mim que... Eu vou contar a história do reggae. Conta. E o Marcelo falava que ele tinha como é que era, gente? Era Chiclete com Jobim. Que ele pegava as músicas do Isso é a Chiclete cara com dele, isso é a Banana cara e tocava dele. em bossa nova. Mano, até hoje tem um monte de versão que eu roubei do Marcelo, pô. De músicas que eu toco no meu esquema que eu vi o Marcelo tocando e eu não conseguia tocar de outro jeito mais. É do se reinventar. Aí eu falo um negócio do versão reggae. do Quando Fevereiro Chega. Esses dias eu toquei uma versão do Holandinha de Ainda é Cedo, das primeiras músicas que eu vi dele tocando. Se eu não me engano, foi a música que ele se apresentou no The Voice, né? E aí, Que quando eu versão. terminei a música, eu falei assim, ó, essa música é do Renato Russo e do meu brother, Marcelo de Holanda. Os caras começaram a rir. Quem é Marcelo de Holanda? Eu falei, pesquisa lá. Sim, aí o Marcelinho falando, negócio do reggae, né? Do lance de não conhecer a música e tal, não sei o quê. E é muito disso que a música tem esse rolê. Às vezes, esse lance do virtuosismo, de tocar muito e tal. Brother, às vezes a música só pede aquilo ali, cara. Só uma coisinha simplesinha, um encaixe da bateria, um encaixe do bass, um groove simples e a parada flui. Cara, cansei de tocar com ele, com o Dudu, contigo mesmo. E eu não conhecia a música e você chegar pra mim e falar assim, não, Mala, toca só assim, ó. Aí tu faz tipo no respirar. Aí eu, opa, já sei o que quer. Porque eu acho que, pelo menos eu na época, quando eu tocava bateria, né? Era aquela coisa pequenininha, até porque a maioria dos locais que acontece... A primeira vez que eu vi você reduzida. tocando era uma percuteria, né? Tu fazia o carrom Isso, com já os cheguei elementos. a fazer muito com carro. Então, a gente tem que, de certa forma, uma coisa que eu aprendi, inclusive assistindo os vídeos do Robertinho Massal, é que mais do que estar ali tocando, expondo o seu talento, você tem que estar servindo a quem você está Cara, ser um sideman e saber acompanhar é para poucos. É para poucos. Pouca gente realmente entende o lance de ser um sideman, Você de é uma acompanhar. peça encaixada. E não é a gig que difere o artista, não. Cara. Não. É o empenho de cada um. Você pode fazer um trampo maravilhoso, ganhando um cachê simples, e um trampo paia fazendo um puta cachezão. Tá ligado? É muito da sua entrega, né? Deixa eu só falar um negócio do reggae antes que eu esqueça. Certo. Senão nós vamos para outro Eu tô assunto. só te cortando. Não, eu tô porque aprendendo tá ainda, bom devia ser demais. host de Não, podcast, que aí eu isso. fico só cortando. É bom, vão dar vários cortes. Aí o Marcelinho falou assim pra mim, ele falou, mano, tocando reggae com os meninos, né, vivendo aquela atmosfera e tal. Aí um dia eu falei assim pra ele, Marcelo, os caras da banda sabem que você é baixista? Aí ele falou assim, não, negão, os caras não sabem não. Eu falei, puta que pariu. O Marcelo é um baixista de mão cheia, né? Aí ele falou assim, negão, tava falando com os caras lá, brother, da banda. Aí, você sabe qual que é o elemento mais importante, assim, do reggae, velho? Eu falei, sei lá, o baixo? Ele falou, não, brother, o silêncio. Eu falei, como assim? O silêncio entre as notas, né? Aquela Se liga, respirada, a respirada, velho, do reggae. É um negócio assim que o Miguelzinho que toca comigo, ele falou assim, cara, eu toco reggae, mas eu não sou um bateria chega. Eu falei, como assim, velho? Você toca reggae pra caramba? Ele falou, não, brother, eu tocar uma coisa, eu ter o sotaque é outra parada. E a galera que toca reggae, brother, é o som mais simples que tem, mas pra mim é o mais complexo, porque você toca, mas poucos sentem, né? Eu lembro que quando eu estava iniciando assim a tocar bateria, assim, toquei muito na igreja, né? E aí Todo mundo, né, começou com rolê de igreja. muita gente começou na igreja. Eu fui apresentado assim ao reggae, eu escutava assim, não era um tipo de música, não era um estilo musical que eu era tão fã a ponto de escutar muito, mas eu sempre admirei muito reggae. Mas aí teve uma época que eu passei um bom tempo tocando com Rafilski. Rafilski vai vir aqui, viu, cara? Passei um bom tempo tocando com o Rafilski, e aí ele respira reggae. E aí eu falei assim, cara, o que eu preciso? Eu perguntei para ele assim, cara, o que eu preciso para aprender a tocar reggae? O que é que tu pode me dizer? Indicar, né, para ouvir. Ele falou assim, cara, tu vai passar 30 dias escutando apenas Bob Marley, mais nada. Só isso. Pra que escola melhor, Eu, né? pô, é muito. Será que. Aí eu pensei na minha cabeça, não é muito clichê, não. Bob Marley é o pai do reggae e tal. Você vai escutar só isso. Ah, mas eu curto um reggae mais Nat Roots, mais Katia Fire, que é algo mais dubstep, né? mais. Não. Primeiro, passe 30 dias escutando só isso. Ouve a escola, né? Ouve a escola. E foi assim, bicho. Tá lá, cara. Muito Você louco, tira cara. tudo de lá. Muito louco. Tem um lance muito foda, assim, que a gente falando de reggae. Esses dias eu tive um contato com um brother. E o cara é old school, né? O cara mais velho, tal, não sei o quê. Rockerão, tal. E eu passei pelo rock também, né? Acho que todos nós passamos pelo grunge, pelo rock and roll e tal. E é uma escola que, assim, tem gente que não sai dela, né?
Tem cara que tem 60 anos e é rock and roll 300. Só que boa parte dos músicos que vão para esse segmento, quando fazem uns 40, 50 anos, começam a querer estudar uma parada mais sofisticada. Aí vão estudar bossa nova, vão querer estudar os esquemas brasileiros e tal. Voltar para a base. Voltar para a base. E é por isso que eu sempre falo que ser músico é como MMA. Você pode tocar reggae legal, maravilhosamente bem, ter sotaque e tal, tudo. Mas se você tiver outras bases, você consegue lutar com outras ferramentas, né? Isso que a galera do forró faz. Às vezes você vê umas viradas de forró que é muito funk. É muito foda. Tem tudo, tem muitas referências. Por isso que um baterista que toca forró, que tem influência de rock and roll, ou um guitarrista que toca jazz, que tem influência de samba, de bossa nova, o cara leva elementos daquilo que ele curte pro rolê que ele está fazendo. E disso saem várias fusões, né, cara? Pode crer. Você parar para ver assim, vários guitarristas que mudaram o ciclo dos ritmos, né? É muito louco isso, né? Muito louco. O cara ter tanta identidade que ele cria um estilo. A gente mesmo no Brasil tem bateristas. Eu falo que eu sou um violonista frustrado, porque eu gosto muito de bateria. Até tento tocar no meu esquema, mas não sou como tu, não. Aí, Mala, tem caras que têm tanta identidade, cara, que eles criam coisas novas, velho. Você falando aí de identidade, tem um guitarrista que eu admiro muito, que é o Cacau Santos. Muito massa. Toca com Eli Soares, geral, né? já toca com o Thales Roberto. Do gospel. Esse meio gospel. Mas o cara tem uma veia percursiva tão forte nele que ele tocando guitarra, cara, você percebe a maneira... O cara tá tocando um groove, tá tocando um samba, mas ele faz aqui da munheca, tocando uma salsa, não, engraçado que, assim, a gente quando vê uma coisa e é realmente diferente, né? A mão do Cacau e ele tocando aquele esquema do groove, mas tem guitarristas antes dele que já fazem isso, se liga? Tem um guitarrista baiano chamado Munir Rosne, não sei se você conhece. Não ele mora na gringa, o cara é do mundo, brother. Pesquisa lá depois, Munir Rosne. Vou pesquisar. Depois coloca a referência pra galera. Mano, ele é aquele esquema do Cacau aprimorado. E ele é baixista, o cara. Tá ligado? E eu tenho até uma teoria, porque o Cacau Santos, uma vez num podcast, ele falou que ele tirou aquele lance de ter visto um cara tocando com um esquema de conga em Montreux Jazz, eu acho que foi alguma coisa assim, uma galera tocando e o cara fazia o baixo com a guitarra, com levado, com não sei o que, as congas tocando. E eu fui pesquisar depois, o Munir já tocou em Montreux Jazz. Eu falei assim pro meu irmão, será que ele não viu? Olha aí a referência. Será que ele não viu esse cara? Não, deve ser do caralho, porque tipo assim, o cara é muito bom. Eu falei, será que ele não viu esse cara? Eu tiro base porque assim, boa parte da minha identidade musical tem um pedaço dos meus amigos, pô. Claro. Tem um pedacinho do Holanda, tem um pedacinho do Dudu. São as vivências, né, tem um braço do Juan, né, ligado? Tem uma perna do meu pai. É um pouco de tudo. Então, tipo assim, a gente é muito receptáculo daquilo que a gente ouve, né? Muito Frankenstein das nossas vivências, né? E isso faz com que você adquira personalidades musicais diferentes, né? Você tira a base eu e o Juan, tu tocou com os dois. A gente tem a mesma formação musical. Os dois estudaram e beberam da mesma fonte e tocam diferente. Tem identidades diferentes. Não é? É muito louco isso, cara, porque não tem como ser igual o outro brother. Que nem o Cacau pegou, às vezes o Cacau faz até melhor que o cara, porque ele aprimorou, botou a visão dele no rolê. Nem que ele toca melhor ou pior, mas ele colocou a identidade dele aquilo ali. Já foi para outro caminho. Então aquilo exatamente, já bifurcou. Já foi para outro caminho. E aí, tipo, no nosso segmento aqui, mais ainda no segmento gospel, ele virou um divisor de águas pro groove, pô. Você vê a importância das referências, né, cara? É um trem muito absurdo, assim, né? Muito. Eu tento sempre estar fazendo no meu som esse lance de trazer coisas novas, né? De realmente levar o meu som para outros caminhos, né? Que o cara vai tá assistindo teu show e vai pensar, esse cara é do samba. Aí dá 20 minutos de show, não, esse cara é do reggae. Aí dá 20 minutos de show, esse cara toca rock and roll. Esse cara é rock and roll, esse cara é rock and roll. Aí dá mais 20, esse cara toca música nordestina. É muito louco. Mas você sabia que eu tenho uma peculiaridade engraçada sobre o tocar? Por exemplo, assim, hoje em dia eu levo sempre 2 violões para uma gig. E sempre um violão de nylon ou um de aço. E aí, como eu tenho violões folks, dreadnoughts, de estilos e bojos diferentes, eu adquiri uma personalidade de tocar pro violão. Então, por exemplo, se eu tô com um violão folk, sei lá, um takamine japonês que eu gosto muito, eu tendo a fazer as músicas que foram gravadas naquele violão por artistas que eu gosto. Tu ainda tem aquele violão jazzeiro que tu tinha, aquele bluseirozão, que o bicho era todo... um Resonator? Tenho. Inclusive, tá vendo há anos e eu não consigo vender ele. A minha esposa falou que é a maldição do Resonator. Ela disse que eu nunca vou vender aquele violão.
É muito louco. Aquele violão é sensacional. Eu uso bem pouco, cara. Um violão para tocar com slide, né? Para fazer... Já vi uns vídeos teus que tu lançou com aquele violão. Na pandemia eu tentei gravar algumas coisas, né? Com ele, assim. E ele vive dodói, cara. Porque é um violão que eu não uso, que ele é todo de metal. E ele é híbrido, né? Ele tem captadores de guitarra, piezo e... guitarra piezo. E aí o que acontece? Sem tocar, precisa de manutenção o tempo todo. Então ele vive mais no luthier do que lá em casa. Ele não tem Entrada? aquele ferro... Não, aquele ferro que você usa para... Tensor? Tem. Mas não, mas o rolê dele não é muito de empenar-braço, não. É mais de elétrica mesmo. Porque fica parado, né? Tem que fazer manutenção. Às vezes eu peguei nele, eu levei parte dos meus instrumentos para casa da minha mãe, aqui em Fortaleza. Porque como eu moro pro lado do Cumbuca, aqui no Icaraí, tem muita Tu maresia. se considera um acumulador de instrumentos, cara? Eu sou um acumulador de coisas, brother. Não é nem de instrumento, não, de coisas. Olha, lembra da pandemia que a gente estava conversando de vender para ti um gravador? Sim, sim. Aí pronto, a gente falou, não sei o que rolou, acho que tu comprou outro. Foi. Aí ficou lá em casa na pandemia. Brother, eu não esqueci a pilha dentro, não estourou? De não usar, mano. Meu Deus. Perdi um gravador. Deveria ter Não, devia ter mandado para você que ele estava aqui até hoje. Eu sou muito acumulador, velho. Cara, eu acho que o músico, todo músico, ele é um pouquinho, né? Porque não só na música, mas a gente que é da área de audiovisual também, a gente é um pouco cara, acumulador. A gente gosta de comprar coisas e aí, lançou uma lente assim. Você viu a nova Sony que lançou agora? Não me fala não, cara. No episódio passado a gente falou isso, eu falei isso com o Daniel. O Daniel é diretor de vídeo também, e a gente falou justamente sobre isso, dessa ansiedade que a gente tem do audiovisual, de estar sempre se atualizando. Acredito que o músico também tem muito tem isso, demais. Né? Alguns têm, outros não. Tem músicos que são muito atrasados. É muito do ciclo. Por exemplo, no seu rolê de audiovisual, você pesquisa e convive com pessoas do seu nível ou maior, porque o seu mercado é absurdamente competitivo. Tem músicos que convivem com músicos medíocres e não tem a preocupação de investir em nada. Só que tem músicos que estão hypados e tem que... o cara tem que ter um microfone bom, o cara tem que ter um violão bom, tem que ter um equipamento bom. É muito do ciclo, né? É muito do ciclo. A minha preocupação há muito tempo já não é mais com o ciclo, é com o meu rolê evolutivo. Aí quem tiver atrás correndo que... Aquele instrumento que vai dar aquele timbre que tu tá Exatamente, querendo. específico. E eu acho assim como a música, ela é muito de... Não vou dizer que ela é muito de momento, mas ela é muito da fase que você está vivendo, né? E aí muito. você sempre... eu tô na fase de descobrir... O meu ouvido está mais apurado para certos timbres, então eu acho que eu preciso de um instrumento ou de um equipamento que vai me gerar esse resultado, né? E eu acho que é muito da fase que o músico está. Muito disso. E mais uma vez, assim, o ciclo é muito importante, porque quando você convive com músicos que te inspiram, faz com que você tenda a pesquisar instrumentos que esses caras usam, né? Claro. Por exemplo, os meus mentores, os nossos mentores, né? As pessoas que você pesquisa de audiovisual, todos são referências para o seu trampo, para o seu job. Claro. Né? O cara fala assim para você, cara, tal coisa funciona muito bem, é muito legal. Tu vai pesquisar, de repente você fala, pô, acho que isso aqui vai ser legal para o meu trampo. Assim é com o músico também, né? Acredito que uma pequena quantia, assim, de 0 a 100, vamos supor que 10%, são assim de estarem extremamente antenados no rolê e procurarem investir. Isso faz com que melhore seus cachês e tudo, pô. Né? Eu mesmo agora, nesse rolê que eu tenho projetos que eu toco só, né? Tem projeto que eu toco com duo, com trio, com quarteto. Eu vou de acordo com o que o contratante paga. Às vezes, no rolê, o cara pede um show violão e voz e eu faço o esquema One Man Band pro cara. E o engraçado é que você tem setup para tudo isso, né, cara? Eu sou fanático do setup. Exatamente. Você adapta o teu setup para você adapta o teu setup para 2. Se é um quinteto, se eu vou botar metais, piano e tal, você tem isso. Exatamente. Eu tenho muito essa preocupação da sonoridade, né, da estética. E os pedais e os violões, eles se encaixam nisso. Eu tenho setups de pedais para tocar a situação sozinho, para tocar a situação com trio, com duo e tal, tudo é muito louco. O foda é que tudo é muito caro, né? Quando você vê, você tem um carro no pé ali e seu carro tá com os pneus velhos. É sobre isso, né? Sobre isso, cara. Já bom. E eu queria entrar numa seara aqui contigo. Massa. Que eu vivi ela um pouco, né? Que é a vida do músico da noite. Top. Né? Mais precisamente aqui em Fortaleza, né? Que é onde a gente mora, onde a gente trabalha. A maioria dos nossos trabalhos são aqui. E eu queria saber como é que é essa vida do músico. Eu sei que você tem um modo muito particular de fazer as coisas, né? Você é um cara
puta organizado, o cara da planilha, né? Então, mas em geral, como é que é viver de música? Como é que é em Fortaleza? Como é que é a receptividade, as oportunidades? Como é que é o tratamento do contratante com o músico? Não só aquele contrato que você vai tocar naquela noite, ó, cara, eu tô em um evento aqui, é isso, e aquele contrato você vai ver a pessoa uma vez e nunca mais, como aquele contrato que eu acredito que você tá tocando para empresas, para estabelecimentos aí há anos, já gerou um relacionamento. Então, como é que é a vida do músico aqui? A vida do músico não vou dizer músico urbano, mas não deixa de ser um pouquinho. O músico no contexto músico geral. no contexto. O cara que ele é o voz e violão. Pronto, definição maravilhosa. Tem tempo para falar? Bora? Bora, então. Eu posso te dar duas opiniões. Uma opinião como músico e uma como contratante. Como você sabe, e algumas pessoas não sabem, eu faço curadoria musical para algumas casas, hotéis, resorts em Fortaleza e região. Então, eu acabo contratando até muito mais do que a quantidade de shows que eu faço semanalmente. Né? E eu digo assim, viver de música, no meu aspecto, no meu rolê, uma experiência minha, sempre foi maravilhoso. Sempre foi absurdamente rentável e sempre foi muito bom. Em que aspecto? Sempre fui muito disciplinado, sempre entendi que o mercado é absurdamente competitivo, sempre tentei transitar entre músicos muito bons e entender por que eles trabalham ou não trabalham. Então e essa pecha de que música é vida boa, música não, calma, eu vou chegar lá. Violão nas costas, calma, e essa pecha, cara? Calma, eu vou chegar lá. Onde é que tu se encaixa nisso Calma, aí? eu vou chegar lá. Então, eu sempre entendi que o rolê era profissional. Né? Há 8 anos atrás, se você falasse, sei lá, para os seus pais, ei pai, eu vou comprar uma câmera e vou trabalhar com vídeo. Teu pai ia falar assim, tá maluco, mala? Tu vai largar teu trampo, brother, para trabalhar com vídeo, meu filho. Isso aí não dá futuro, não. Assim sempre foi a música, sempre foi. Só que eu vim de um berço musical que o meu pai sempre foi muito disciplinado. Não sei se já aconteceu contigo, mas ainda acontece em determinados encontros que eu tenho. Você trabalha com o quê? Não, eu sou fotógrafo, trabalho com audiovisual. Tá, mas e de emprego, você trabalha com o quê? Essa frase é clássica, né? Tem muitas. Eu vou te contar umas depois. Sim, aí falando sobre o cenário que a gente vive aqui, né? Então hoje, além de trabalhar como músico, de fazer esse rolê, eu trabalho como contratante também. A minha visão de músico, né? No rolê, sendo dos dois lados da parada, lados, né? Dos dois lados. Às vezes mais de um, às vezes mais de outro, mas sempre equilibrando valores dentro desse rolê. Né? Pô, você como músico, sabe, eu estou na música há quase 25 anos, há muito tempo. Então, tirando a modéstia de lado, eu sei que eu não sou um músico medíocre. Né? E sempre quis trazer uma sonoridade muito boa para os meus contratantes. Tanto é que, pô, falando aqui para vocês, sem brincadeira, 2023 eu não tenho agenda aberta mais. Então, de segunda a segunda, eu tenho de 10 a 12 shows por semana para o próximo ano, sem data aberta para nenhum contratante. Vou chegar onde eu queria chegar. Ainda bem que eu consegui te trazer hoje aqui, viu, cara? Hoje foi foda. Cancelei o trampo do dia para vir aqui, viu? Vai dar certo. Só porque você é que irmão. Honra. Só porque você é irmão. Mas assim, falando para você que é músico, para a galera que é entusiasta, que realmente quer entender como funciona esse aspecto. Assim como a minha carreira, existem vários outros que também têm uma carreira muito, muito brilhante e trabalham bastante porque entenderam como funciona o mecanismo. No mesmo rolê, 98% das pessoas não têm 1/3 do trabalho que eu tenho e que esses meus amigos têm. Por quê? Não se encaixam num padrão competitivo. Veja bem, eu sei que você filma com câmeras absurdamente tops, né? Que você consegue entregar um padrão 4K, 8K para o seu contratante. Você entrega um padrão nacional de audiovisual. Em que aspecto você acha que um cara que está começando com uma câmera super simples vai ter o seu padrão de entrega para o seu contratante? Não tem como. Esse cara não está competitivo para o mercado. O que a maioria dos profissionais na minha área, no segmento musical, não entendem é que eles não estão mais competitivos, porque não investiram em instrumento, em tecnologia, em sonoridade, não entenderam estética, stylish, várias outras coisas que fazem com que você cative o seu contratante para te contratar de novo, ou você fazer um network muito bom para estar se reinserindo no mercado o tempo todo, porque é rotativo. Aí o que acontece? Uma pequena quantidade de músicos se estabelecem no mercado porque eles estão num padrão que a maioria não consegue ficar. Entendeu? Então, quando eu digo assim que para mim é absurdamente maravilhoso trabalhar de música, é por causa desse rolê, porque eu entendi há muito tempo que eu preciso ser um músico padrão A, esquema classe A. Entendeu? E me fala um pouquinho, cara, como é que é esse dia a dia? Por exemplo,
Você acabou de me dizer que você não tem agenda para 2023, né? Essa pecha do músico, quando a gente estava te perguntando sobre a questão, mas músico não é vida fácil e tal. Eu mesmo sofri muito esse tipo de preconceito quando eu trabalhava com música também. Músico acorda tarde, músico não acorda 2 horas da tarde, porque só trabalha à noite. Eu acordo 6h30 da manhã, velho. Todo dia. 7 horas eu estou na academia. E aí meu dia começa. Reunião, contratos e parará. Sempre, todos os dias tem um rolê para fazer administrativo de alguma casa, de alguma coisa, de nota fiscal, de parará. Mas um rolê que eu escolhi, né? Sobre música. Agora você imagina, o problema todo da classe musical é porque o cara, ele acha que ele tem que ser só músico. Uhum. Ele não pode fazer outra coisa. O meu sonho é viver só de música. Eu falei, irmão, por que você não faz as duas coisas? O que eu mais ouço é isso. O cara falou assim, cara, meu sonho é largar tudo para viver de música. Eu falei, brother, você não precisa largar de música. Eu sou o músico que mais faz shows que eu conheço no Brasil. E eu faço várias e várias outras coisas. E a música não é minha principal renda. Eu faço outras coisas. Pode crer. E a galera não entende. É que nem você, você faz vários tipos de job diferentes. Você não só fotografa. Você faz um monte de coisa. No meio disso, pintar uma gig, você vai, pô. Tá entendendo? Ô, saudade. E a galera não entende, cara, e fica presa muito num rolê de sonho e não corre atrás. O problema é que ninguém entende que a caminhada profissional, ela é escadinha, pô. Você acha que isso do músico, ele iniciar... Cara, eu vou aqui começar daqui a um ano, eu quero ter um videoclipe eu ia falar MTV, mas Multishow, quero ter um clipe no Multishow, quero fazer show pelo Brasil inteiro, e se com um ano ele não consegue isso, ele desiste, ou então ele, tipo assim, não quero ser músico de barzinho. Você acha que existe algum tipo de preconceito do próprio músico em ser músico de barzinho e não ser músico? Eu vou te citar um exemplo clássico. Né? Como contratante, eu contrato com valores muito baixos, às vezes muito altos, medianos, enfim. E o que eu mais ouço de artistas que estão começando, que modéstia à parte eu posso falar, se o cara vender tudo que ele tem na vida dele, ele não compra o meu pior violão, é um cara que está muito começando. Uma empáfia, uma arrogância absurda para lidar com um contrato pequeno. O cara trata com um desdenho tão grande os músicos que estão em bar, que estão tocando em hotéis, estão tocando shows pequenos, que ele não percebeu que para ele entrar nesse circuito, para ele estar nesse nível desses músicos, ele tem que nascer de novo, brother. Como contratante, eu te falo, 90% das pessoas que chegam a mim para querer se inserir no mercado de trabalho não estão nem perto de estar preparadas para tocar, cara. Assim falando já, tipo... corporativamente, né? Profissionalmente, questão da imagem. Mas você imagina só, no rolê, beleza. O cara consegue fazer um clipe contigo, falar, vou contratar um mala para fazer um clipe top para mim. Fez um clipe, gravou, parará. Beleza. Ele conseguiu lançar no stream, tal. Conseguiu um cara que vendeu um show para ele. E depois? Onde é que ele vai tocar? Esse cara vai tentar voltar pro bar. Quando ele tentar voltar para um lugar que ele nunca teve, que ele nunca entendeu como funciona, ele vai ver que o buraco é mais embaixo. Aí esse cara, uma realidade diferente, cara, né? um dia no rolê vai falar assim para você, brother, não dá para viver de música não. Por quê? Ele não fez a caminhada. Ele não fez a estrada para entender como é que funciona. O problema hoje é que está todo mundo querendo ser famoso. E ninguém está querendo ter sucesso. Como eu encaro isso? A fama e o sucesso é uma parada muito foda. Você é reflexo disso. Porque você é um profissional que você tem sucesso no seu âmbito. Você entendeu que na caminhada do seu rolê profissional, você precisava passar por várias etapas para você evoluir naquilo. Brother, eu acompanho você em todos os aspectos. Eu sei todas as câmeras que você teve. Sério, as coisas que você comprou, porque a gente conversa. Tá bem ali assim, a primeira câmera ali. Porque a gente conversa, a gente fala, a gente entende a caminhada. E tem um cara que ele está num ponto que é o seguinte, aí falando de ti, né? Num determinado ponto da sua vida, você vai ter sucesso, porque você fez a caminhada correta, etapa por etapa. E talvez você tenha até fama, que é o que a gente torce para ter. Que você tenha até fama. E você vai estar preparado, porque essa caminhada te deu várias etapas maravilhosas, ruins, boas, e você entendeu e conseguiu viver em todas. O problema do artista e do cara local, em todos os aspectos profissionais, é que desse ponto que você largou, se ele não pular daqui para cá, ele não quer. Às vezes alguns conseguem pular para cá e tem até fama, mas sucesso não, Barão. Sucesso ele não vai ter.
O sucesso é um profissional que faz aquilo com amor em qualquer área, pô. Independente do cachê. Eu tenho cachês muito ruins e cachês muito bons. E eu dou a mesma entrega pro cara que me paga menos, pro cara que me paga mais. O cara vê pra você ter noção, tem músicos que veem o meu setup. Pô, é um setup, tu tá ligado? Aham. Foda. De som, de equipamento, A primeira coisa que eu perguntaria... Um dos primeiros caras que eu vi, ó, podia ser até que tinha antes, mas tu foi um dos primeiros caras que eu vi que tinha essa preocupação de pedais, de não só pedais para violão, pedais de voz. Eu já vi, já cheguei a tocar com pessoas, do cara chegar só com violão, não tinha nenhum cabo para ligar na caixa, o local, Demais. fornecia o cabo, o microfone e a caixinha de som. Não, quando eu tocava contigo, eu lembro que você levava não só todos os teus equipamentos, mas inclusive eu já vi tu levando caixa de som para local que já tinha som. Mas não, vou levar a minha porque a tua identidade... Hoje uma característica que eu tenho é que o meu som não sai em qualquer caixa, né? Se não for uma caixa que eu conheço os decibéis, que eu entendo as frequências que ela sai, e se eu testar ela e ver... Era um esmero, cara, tapetinho... Não, tudo. É o kit Javas é o kit Javas de música. Aí só terminar, o cara chega no meu setup, vendo eu tocar, e a primeira pergunta que ele faz é a única que eu não faria. Se, por exemplo, o Mala toca violão e voz, eu sou fã do Mala, eu vou ver o Mala tocar, aí você monta tudo. E eu chego lá e falo assim, mano, que loucura é essa, cara? De onde é que saiu esses pedais? Como que é isso? Mano, que lindo, onde é que compra? Como é que faz? A primeira coisa que um músico me pergunta, e eu tô falando assim de quase 100% dos caras que vão me ver, que eu não conheço. Ou então fala assim, com esses pedais aí até eu. Não, é pior. É pior, acredite, o cara pergunta assim pra mim, mano, vale a pena trazer esse tanto de equipamento pra ganhar o cachê que você ganha? O cara não entendeu. Esse cara nunca vai ser um profissional de sucesso. Porque ele não entendeu que não é o job, brother, não é a grana. Quantos trampos, Malo, você fez para amarrar coisa futura? Não. Que você investiu. Mano, chegar com tonelada de equipamento... E fazer o seu melhor. Brother, tu fez isso para mim, pô. Tu fez um clipe para mim foderástico de uma casa por um valor que ninguém faria, mano. Mas lá na frente rolou vários jobs com outros contratantes meus, né? São momentos diferentes, são formatos diferentes. Porque, assim, outra coisa que a gente conversou no último episódio foi que audiovisual, ele é 70% relacionamento. Eu acho que a música também, trabalhar, viver de música... Se a galera entendesse, seria maravilhoso. 70% relacionamento. Relacionamento desde a hora que o cara te manda um WhatsApp falando assim, e aí, Jabão? Oi, Jabas, me indicaram você como músico, você tem agenda para tocar hoje à noite aqui? Cara, a tua resposta ela não pode ser sim. Não. Dali se inicia um relacionamento, várias perguntas, várias coisas para tu entender o que é que aquele teu cliente realmente precisa. Os caminhos se abrem através daí, né? Que aí você chega lá com você e seu violão e o cara, cadê, cara? Não, cara, aqui é uma banda, olha o palco ali, eu preciso, entendeu? Ou então você chega lá com a banda inteira, não, cara, aqui só pode fazer o barulho, entendeu? Então, muito disso. É relacionamento, é você saber conversar, saber dialogar, de entender o que é que o teu cliente precisa e o que é que tu pode oferecer a ele. Olha que coisa muito foda, eu contei esses dias ao vivo para uma galera, acho que pouca gente viu. Então, aqui vão ver mais pessoas, porque esse podcast vai bombar demais. Vai sim. E olha que coisa engraçada o poder do network, né, cara? Quando a gente se conheceu, eu acredito que eu estava na fase 2 do meu rolê musical aqui. Umas 5 fases, mais ou menos. Então, quando eu cheguei, eu cheguei sem carro. Eu tinha uma grana para investir no mercado de trabalho, para eu me posicionar como profissional. Como que eu fiz isso? Fui conhecer músico, conheci você, conheci o Dudu, conheci o Marcelo, conheci uma galera. Fiquei brother de todo mundo, porque músico gosta de música e toca bem, né? Então, eu sempre gostei de tocar bem e tal, preocupado com isso, e acaba virando referência de alguma forma. Quando eu comecei nos primeiros meses, eu toquei em 123 bares em 6 meses. 123 bares. Dessas casas, quase todos os contratantes são meus amigos até hoje. Algumas eu toquei de graça, algumas eu fiz audição, outras eu toquei fixo. Mas todos ficaram brothers porque eu entendi que o relacionamento era mais importante do que a gig. Até bato já teve, né, cara? Tive restaurante e tal. Isso é outro podcast. Ixi. Olha aí, Mala, com 1 ano eu já tinha as 7 datas da semana. Com 2 anos eu tinha 14 datas por semana. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. No 3º ano, na fase 3, eu comecei a virar contratante de todas as casas.
Aí do quarto ano deslanchou para todos os rolês diferentes. Tá entendendo? Mas assim, o poder do relacionamento, brother. Hoje em dia, a maioria dos contratados que eu tenho, dos músicos que eu contrato por esse rolê, o cara perde um job, ele dá uma bicuda, brother. Ele sai xingando, ele fica puto, ele reclama do cachê, ele reclama da comida, ele reclama da distância, ele reclama do som. O cara só reclama, bro. Aí é o profissional que não entende, porque não se insere no mercado. E você contrata esse cara 100 vezes. No dia que você não contrata, você é o... Ah, cara. E porque, tipo assim, tá traindo o movimento, já rolou isso? Demais, porra. Tá doido. E, na real, tipo assim, eu tô um pouco me fudendo, porque na minha condição de profissional, eu tenho que preocupar com a minha evolução espiritual e musical, pô. Minha evolução profissional é o que importa. E eu não quero mais competir com ninguém. Eu quero competir com o meu rolê, com a minha evolução. Com as minhas coisinhas que eu posto, com as coisas que eu faço. O rolê é esse, brother. Se eu ficar pensando no coleguinha... O cara falou esses dias uma coisa engraçada e eu nunca parei para pensar. Tu sabe por que a grama do vizinho é mais verde? Não. Porque ele cuida da dele. Ah, garoto. É, brother. A galera quer cuidar da vida dos outros, pô, e não cuida da dela. Aí o coleguinha cresce, e o cara lá embaixo reclamando do show, reclamando do horário. Pode crer. Cara, uma coisa que eu queria saber de ti também, saber tua opinião, nós como profissionais, né, tanto eu no audiovisual, você na música, a gente vive sempre um rolê de urgência, né? Ah, vamos correr, tem que pagar conta, tem que pagar boleto. Times money. Eu não posso perder um minuto do meu tempo aqui, já foi aqui, não sei o que e tal. E às vezes a gente, não é que a gente esquece, mas a gente coloca outras coisas na frente e não para pensar que o que a gente está fazendo, o que a gente está produzindo é arte. Né? E o que a gente está produzindo, beleza, eu estou fazendo um vídeo aqui para a loja do tiozinho do carro do leite. É arte aquilo ali, cara. Pô. Beleza, é arte. Você está tocando, fazendo uma gig de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas para o restaurante tal. Às vezes, mas, sei lá, de 200 pessoas que estão ali dentro, naquele dia, 3 pessoas prestaram atenção, outras não. Cara, não importa. E aí onde eu estou querendo chegar é o seguinte... Tem aquele trabalho que a gente faz pelo trabalho e tem aquele trabalho que a gente faz pra gente, que é o que eu chamo muito no meu ciclo de autoral, né? Do trabalho autoral, da produção autoral, do audiovisual autoral. De eu produzir os documentários que eu quero. Inclusive tem um doc de música de rua que eu já conversei contigo, que vai sair do papel. Vamos fazer, pô. E aí eu quero saber de ti, cara. Como que é? Como foi a tua vida autoral? Eu sei que tu tem projeto autoral que rolou, já vi até no YouTube aí umas paradas tuas. Tem. E aí, como é que foi esse teu lance do autoral e o que é que tu ainda tem vontade de construir na cena autoral? Teu discurso foi por um caminho que eu achei que ia perguntar outra coisa, mas eu vou chegar lá. Mas se você entender diferente, uma coisa muito legal. De som autoral, eu vou falar no final, então. Assim, dá para falar no começo. Eu não sou um compositor, né? Eu costumo falar que eu modifico as coisas e às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E às vezes acabo criando outros sons, né? Não deixa de ser um tipo de composição. Claro. Mas hoje eu me foco mais como intérprete do que como qualquer coisa. E uma coisa que eu descobri há muito tempo, para eu não me frustrar com determinados trabalhos, que é assim, pô, tu sabe que nesse rolê tu já tocou comigo em gig que não tinha interação nenhuma. Né? Aquela última do hotel que a gente tocou, que tu tava cantando para não dormir, tu tava cansado, trabalhou o dia inteiro, gravou. Falei, Mala, vamos fazer uma gig que tu tá aqui do lado, bora, velho. Aí você, mano, me empurra aí, vambora. Então, tipo assim, eu entendi há muito tempo, por ser primeiro instrumentista e depois cantor, que eu toco para mim. Em que sentido? Instrumentos bons, equipamentos bons, monitoração boa. Existe uma satisfação pessoal. Exatamente. Envolvida, né? Por exemplo, o som que eu faço, primeiro ele me agrada. Né? A estética sonora que eu faço me agrada. O instrumento que eu escolho para tocar me agrada. A partir daí, se vai agradar outra pessoa, já é outra história. A minha maneira de não me frustrar com o som que eu faço, às vezes sem interação ou com interação, é isso. É o meu padrão de som. É ele ser interessante para mim. Né, por exemplo. E isso faz com que o meu ouvido fique absurdamente seleto. Ao ponto de não querer ir ver um brother tocar que não toque no mesmo nível, que não tire o mesmo som. Né, eu chego para ver um brother tocar, ele está lá todo puto da vida fazendo um som medíocre, eu não quero ver.
Então, quero muito ver pessoas que estejam no mesmo nível musical e que estejam empenhadas em fazer. Apesar de que é contraditório às vezes, porque um dos melhores sons que eu vi na minha vida foi um cara tocando com a Zoom, um pedal de loop e uma caixinha CRC, que foi o Paulinho Freitas. Tocou com ele também, que infelizmente faleceu, mas foi um dos sons mais surreais, assim, de chorar. Então, uma coisa muito foda é isso. E o lance do autoral, eu meio que realmente deixei de explorar, assim, principalmente por conta dos jobs e o caminho que a minha vida tomou. Quando eu falo autoral, às vezes assim, muitas pessoas podem achar que são composições suas, mas para mim, você meio que respondeu isso. O autoral, cara, por exemplo, tem um cara que eu curto muito na internet, que é o Lucas Inutilismo. O cara é humorista, né? O cara é humorista assim, né? Ele é das internet, do humor. Mas ele na pandemia lançou um vídeo onde ele tocava várias música pop, músicas de vários estilos diferentes. Como ele é um cara muito do rock, ele fez uma versão do rock que ficou muito particular. Hoje o cara está fazendo show no Brasil inteiro. Isso para mim é algo autoral. Quando você bota algo da tua identidade na interpretação de uma música, você meio que se apropria um pouco daquilo ali, tu não concorda? Absurdamente. Algumas músicas são minhas, não são de artistas. O Juan fala que tem versões que eu faço tocando que não são mais dos artistas, são minhas. É a mesma sensação que eu tive quando eu vi o Marcelo tocando as versões dele. Né? Trouxe tanto para o universo dele que virou parte dele aquela versão. Né? A Sandra de Sá diz que a música Sozinho é dela. O Tim Maia gravou, o Caetano gravou, a música é do Peninha, né? E ela falou, não, a música é minha, porque eu canto de um jeito que ninguém canta ela. E é real. Né? Ela canta de um jeito tão sublime, o Caetano canta maravilhosamente bem, e cada um tem sua versão, sua história com a música, né? É muito louco isso, né? É o lance da identidade, né? Cara, e... Muito foda. Tem algum projeto teu que tu quer compartilhar com a gente, algo que vai vir por aí? Alguma coisa? A gente já está se encaminhando para o final desse bate-papo. Pronto. Eu queria saber alguma coisa. Que você pode soltar aqui para mim? Tem dois projetos que eu vou fazer. Um eu vou soltar, que eu vou fazer inclusive contigo, né? Com a produção do Malaquias, meu brother. Que eu vou fazer uma história desse esquema One Man Band, né? Que é esse esquema que eu faço gravando as baterias, contrabaixo e tal, tudo. E a gente vai gravar provavelmente em fevereiro. Né? E pode esperar que... Inclusive... Vai lançar no carnaval mesmo? Exatamente. Na verdade, nós vamos gravar no carnaval. E serão 10 músicas autorais. Olha aí. Serão 10 músicas autorais. Inclusive, 8 músicas são do Juan. Porra, cara. É aquele lance, eu presto muita atenção nas coisas que meu irmão ouve, né? 8 músicas do Juan. O Juan tem um acervo de músicas paradas lá que tá no meu inconsciente aqui, porque eu ouvi demais, né, ele tocando. E hoje ele não toca mais elas. E aí eu quero gravar 8 músicas dele, mais 2 de 2 brothers lá do meu estado, e a gente vai fazer, dentro desse esquema, nesse contexto, One Man Band. Pô, esperem aí, cara, que vai sair pedrada disso aí. Vão sair 10 vídeos sensacionais. E o próximo projeto a gente faz outro podcast para nós falar dele, que vai ser bombástico. Vai, eu quero você vai vir aqui de novo junto com o Juan. Vai demais. Inclusive podia vir com o Juan, né, para falar das músicas dele. Com certeza. Ó, Juanzão, fazer um briefing das músicas. Deu mole, viu? Hoje aqui, mas na próxima você não me escapa, não. Estamos esperando. Cara, brigadão por ter vindo. Ô, Malinha. Obrigado. Você gostou, cara, do Gostei papo? pra caramba. Gostou de estar aqui, cara? Gostei demais. Matamos essa saudade, né, também, demais. Cara? Vamos acertar esses projetos, esses valores pro futuro. Que conversa, que vão dar muito certo, muito certo. E, ó, sucesso pro podcast, para todos os jobs, que as coisas continuem fluindo. E sempre no time certo, né, Mala? E me fala aqui para essa câmera aqui, onde é que a galera te encontra. Fala pra cá. Aqui? Galera, para quem tiver a fim de conhecer o meu trampo, agendas de shows e tudo, eu uso muito uma plataforma chamada Instagram, né? Instagram e Já Facebook. ouvi falar. Então lá eu tô como Jabas Oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá tem meu Linktree para todos os rolês, contratações, né? Consultorias e... Enfim, que você estiver precisando de qualquer rolê musical, qualquer coisa nessa área, audiovisual, se eu não tiver por perto, olha aqui, ó. Não, na verdade, se eu não estiver por perto, não. Quem vai fazer é o Mala, né? Porque eu não faço. É a história do... Eu conheço um cara que conhece um cara. Conheço um cara. Se tem alguém que conhece caras aqui, é você, viu? Eu conheço um cara que conhece um cara. Então, no audiovisual, eu vou indicar meu brother. Cara, você gostou? Gostou daqui? Gostei demais. Gostou do lugar? Achei o estúdio sensacional, extremamente aconchegante.
Sua cara, demais, demais, demais. E na Obrigado, entrada ali tem uma guitarra e um amp, pra quem quiser fazer um som, né? Não. Pessoal, obrigado por ter assistido aqui até o final, para quem assistiu. Mais uma vez, esse local, esse áudio maravilhoso, essas imagens maravilhosas é aqui na Take 3 Studio, aqui em Fortaleza. Então, se você é de Fortaleza ou está aqui por Fortaleza, quer gravar um podcast, quer gravar o teu programa, fala aqui com a gente, procura a gente no Instagram, @Take3StudioCast, e com certeza você vai gostar desse local. Vem tomar um café aqui com a gente. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você estar recebendo notificação de cada episódio novo que a gente postar aqui. Deixa o teu comentário, você que curtiu esse papo com esse cara aqui maravilhoso que é o Java. Se você curtiu esse papo, deixa o teu comentário para falar o que é que você achou. E até a próxima semana com mais um episódio aqui no podcast.